Boa noite, meus queridos companheiros. Olá, Ricardinho e Lúcia, Sr. Antônio Pazotto e Isabela. Olá, Salete, Márcio e Gustavo. Olá, Ana Cristina, boa noite, Adriana Alvarenga. Joana Carneiro, boa noite, seja bem-vinda. Adriana Dantas, boa noite, Wagner. Boa noite também, Marcileia, Luciano e Guilherme. Boa noite, Roberta. Boa noite, Eveline. Hoje estão as duas. Boa noite para vocês, para a Gabi também. Olá, Rosana Marques, boa noite, seja bem-vinda. Seja bem-vindo também, José Ricardo, boa noite, Leopoldina. Arlete Naves, boa noite, Arlete, seja muito bem-vinda. Anitta e Clarindo, boa noite também para vocês. Boa noite, Márcia e Paulo Psirilo. Boa noite, Silvano. Olá, Sônia Trozinski, boa noite para você, para o Vanderlei, para o Maicon. Olá, Célio Melo, boa noite também para você. Edna Bueno, boa noite. Rosilene, Osmane e Diego, boa noite. Boa noite, Mariinha, seja muito bem-vinda. Olá, Renata Cristiane, Aninha, Ricardo e Eliane, Renata Gomes, Andréia Dantas, boa noite, Helena. Olá, Sr. Antônio, boa noite, seja bem-vindo. Senti falta sua aqui, Helena, esses dias, hein? Marilza, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Adriana Valério, Lisete, Patrícia. Olá, Filomena, boa noite, Joana Camargo. Boa noite também, Selma, para você, para o seu marido. Maria Helena, Porfírio, boa noite, Cláudia Honor e Eliane. Maria do Carmo, boa noite também para você. Olá, Ercília. Olá, Valdete, Emerson Martins, Vivi Reis. Luciene Naves, boa noite, Adriano, boa noite, seja muito bem-vindo, e me desculpa, né, Adriano, eu não estou podendo e conseguindo participar das suas lives, mas qualquer dia eu apareço lá, justamente para poder captar um pouquinho dos seus conhecimentos e da sua energia também. Muita paz para você também, obrigado. Sônia Vasconcelos, boa noite. Terezinha, boa noite também, Parecido, seja muito bem-vindo. Chile, Tiago, boa noite, Tiago Torres. Maria do Carmo, boa noite, Maria do Carmo. Maria do Carmo fez aniversário esses dias, no dia do aniversário ela não apareceu aqui pra gente falar, né, Maria? Boa noite, espero que tenha tido um dia de aniversário muito feliz. Olá, Fabiano, boa noite. Boa noite também, Maílson Guimarães, boa noite, Oneida Alves. E boa noite para todos aqueles que forem aparecendo. Boa noite, Elaine Oliveira. Ah, sim, Valdete, a Adi está com um cunhado doente. Nós vamos sim fazer as nossas orações e pedir justamente para que a espiritualidade possa levar até ele as nossas energias e vibrações. Obrigado, Adriano, obrigado. Fabiana Caldas, Fabiana Dove. Olá, Maria das Graças. E, é claro, não dá pra gente ficar aqui cumprimentando todos porque está na hora de nós iniciarmos. Boa noite, Amanda Lavez. Boa noite também para sua mãe, para Elaine. Boa noite também para o seu pai Robson, para o seu irmão Estênio. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece para nós iniciarmos as nossas orações e reflexões da noite? Sim. E para isso, convido-vos nesse instante a elevar o seu pensamento, a elevar a sua vibração. Tente sentir a sua vibração. Eu sei que não é algo muito simples, eu sei que não é fácil, principalmente para aqueles que não estão acostumados. Mas tentem, procurem identificar toda esta energia que os envolve, a fim de que nós consigamos captar as vibrações que nós estamos emitindo, que nós estamos soltando no ambiente onde nós convivemos, para que essas vibrações, para que essas energias, para que os nossos pensamentos possam modificar fluidicamente este ambiente e as pessoas com quem convivemos. E aí, nós que estamos aqui neste grupo, nesta família,
que nós possamos também identificar as energias e vibrações coletivas. Quando nós reunimos as vibrações particulares, formamos uma energia, uma egrégora, e essa egrégora, diferentemente, muito mais forte, podemos assim dizer, também nos envolve, nos fortalecendo. E é claro que nós direcionemos essas energias a todos aqueles nossos companheiros mais necessitados, sobretudo no que diz respeito às dificuldades físicas, que essas vibrações, que essa energia esteja acompanhada do nosso magnetismo, auxiliando a todos esses mais necessitados. Mas acima de tudo, que estes nossos irmãos necessitados, como nós viemos aprendendo sobretudo através do livro Céu e Inferno, que eles possam abrir a sua mente e o seu coração para receber essas energias e vibrações capazes de auxiliá-los a recuperar o seu verdadeiro equilíbrio, seja ele emocional, seja ele físico, seja ele espiritual. E assim, nós vamos elevando os nossos pensamentos e pedindo para que Jesus, através dessa espiritualidade, potencialize os nossos desejos de paz, de saúde e de equilíbrio para nós e para todos aqueles que fazem parte da nossa história, da nossa convivência, estejam eles encarnados ou desencarnados. E que assim seja, meus queridos companheiros. Mais uma vez aqui estamos e é com muita alegria que nós vamos aqui participando desta oportunidade de aprendermos e assimilarmos um pouco mais algumas informações que Kardec traz nessas obras que, para mim, e eu tenho certeza para muitos de vocês, são fantásticas. Boa noite aqui para Maria Souza, boa noite também para Cecília, para o Reinaldo, boa noite Luísa Nalim, olá Heloísa Caetano, boa noite, também senti sua falta esses dias, Rosângela Prado, de volta conosco, Célia, boa noite, seja muito bem-vinda, boa noite também Carmen, Leiver, e a todos que estão aqui participando, eu acho que eu não esqueci. Liliane Gaglio eu não tinha visto, Amanda Goulart, boa noite, Cristina Lopes, boa noite também, sejam bem-vindos, e se porventura esqueci o nome de alguém ou eu não vi, me desculpe, mas sintam-se abraçados, Humberto Arciprete e também Patrícia de Zaró, que bom, que delícia, quanto é maravilhoso podermos estar aqui e compartilhar, Joana Oliveira, esses momentos de muita paz, de muita tranquilidade, mas sobretudo de busca pelo conhecimento, de busca de informações essas que serão capazes de ampliar o nosso conhecimento e sobretudo fazer com que esse conhecimento se transforme em sabedoria. Sabedoria no sentido de nos auxiliar nessa trajetória, de nos auxiliar nessa caminhada, porque muitas das vezes nos encontramos perdidos. Muitos de nós não sabemos para onde estamos indo, muitos de nós não estamos sabendo o que nós estamos fazendo, qual é o nosso objetivo aqui nesse planeta. Acabamos por viver ou sobreviver neste planeta, nesta existência, com as pessoas com quem estamos, sem encontrar uma meta, sem encontrar um objetivo. E é exatamente esse objetivo que vai nos proporcionar o prazer, a alegria, a satisfação. É exatamente na identificação da grande meta da nossa vida que irá fazer com que nós conquistemos a fé. A fé que, como disse Jesus, não somente naquela questão de transportar montanhas, mas a fé que nos faz aproximarmos de Deus a ponto de nós conseguirmos dizer, não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao problema que você possui um grande Deus. Boa noite, Vânia Assunção, seja muito bem-vinda. Então, tudo isso, gente, nós vamos conquistar com conhecimento, assimilando essas informações, apreendendo conceitos novos, informações novas, mas nada diferente daquilo que o próprio Cristo, quando aqui esteve, nos ensinou
nos exemplificou e participou, porque foram vários os fenômenos, e é exatamente isso que nós estamos vendo no livro A Gênese. Foram vários os fenômenos em que Jesus estava presente e que nós, por não conhecermos ou por não sabermos o funcionamento correto e perfeito da própria natureza e das suas leis, nós simplesmente elegemos como milagres algo inexplicável, contrário às forças e às leis da própria natureza, e por isso o alçamos ao patamar de Deus, né? Alçamos ao patamar de Deus sem entender e assimilar, e muitas das vezes acabamos, quando colocamos Jesus como Deus, acabamos distanciando ele de nós, que somos ainda seres, podemos dizer, do ponto de vista evolutivo, totalmente ignorantes, ou estamos ainda incipientes nessa estrada, estamos iniciando a nossa trajetória, e aí é claro, muitas das coisas que ele fez, nós simplesmente acharmos que é algo que está totalmente contrário, mas nós já aprendemos, Deus é perfeito, as suas leis são perfeitas, e uma lei perfeita, ela não pode ser criada para ser derrogada. Uma lei perfeita é porque ela consegue abarcar absolutamente tudo, todos os fenômenos. Né, Lídia? Boa noite, Lídia. Se ela consegue abarcar todos os fenômenos, aí sim, ela é perfeita. Se ela é perfeita, ela é imutável. E nem o próprio Deus iria, porque ele é perfeito, nem ele próprio iria derrogar as suas próprias leis. E vejam, nós vamos falar hoje, se der, desses 3 episódios. São episódios simples, principalmente porque, gente, são simples porque as explicações de Kardec são muito claras. Outros nós já vimos em uma outra oportunidade aqui nessa nossa leitura estudo, tá? E a ciência hoje nos mostra com muito mais tranquilidade e facilidade a possibilidade de controlar exatamente estes fenômenos ou estes próprios corpos. Boa noite, Jossanã, boa noite também, Natália, boa noite, Gustavo Duarte, olá, sou Luiz Alberto, sejam todos bem-vindos. O primeiro episódio deles, ele está narrado inclusive nos evangelhos de Mateus, Marcos e João, que é exatamente o episódio que Jesus caminha sobre as águas. Gente, é lógico que esse episódio, ele envolve toda uma questão, vamos assim dizer, simbólica, se eu posso assim dizer, né? Sobretudo naquilo que diz respeito à nossa forma de encarar. Poderia alguns dizer aí um sentido figurado para esses episódios, mas como nós não vamos estudar a passagem, a gente está fazendo uma leitura, estudo daquilo que Kardec colocou para nós aqui na Gênese. Boa noite, Lidiane. Tá? Então, a gente não vai fazer um estudo do episódio, porque se fôssemos fazer um estudo do episódio, a gente tinha que analisar Jesus e as suas condições, nós tínhamos que analisar os apóstolos e as suas próprias condições, nós tínhamos que analisar as condições da natureza naquela oportunidade, como estavam os ventos, como estava o mar, o que o mar representaria, né? O que a atitude de Pedro também representaria, o que este fato de Jesus simplesmente pegá-lo e auxiliá-lo a retornar ao barco. Então, assim, são muitas coisas que nós poderíamos, vamos assim dizer, identificar nessa passagem, tá? Nós vamos nos ater mais àquilo que o próprio Kardec traz, explicando o fenômeno, ok? Então vamos lá. Só para relembrar rapidamente, olá Mariângela, a passagem conta que os apóstolos já tinham partido com o barco, Jesus ficou para ir mais tarde, tá? E o evangelista ainda fala, até interessante, né? Na 4ª vigília da noite. Aí eu já vou até abrir um parênteses para explicar. O que seria essa 4ª vigília da noite? Gente, depois que os romanos dominaram a Palestina, os judeus, os hebreus, eles dividiram
à noite, que corresponde das 18 horas até as 6 horas do dia seguinte, eles dividiram em 4 vigílias, que seria exatamente aqueles períodos que, vamos assim dizer, seriam o ideal e adequado para que as pessoas pudessem ficar ali, vigiando. Então dividiram em 4 vigílias de 3 horas cada. Então das 18 às 21 horas era a primeira, das 21 horas depois mais 3 horas a segunda e tal. E na quarta vigília, essa é a expressão utilizada pelos evangelistas, se não me engano, principalmente João, na quarta vigília, o mar estava ali um pouco agitado e eles viram algo caminhando sobre as águas. Eles estavam no barco, viram algo caminhando sobre as águas, tiveram medo, acharam que era um fantasma e de repente Jesus diz: opa, não se assustem, sou eu. E ali naquele momento, Pedro falou: opa, se és tu, mestre, faça com que eu também vá até ti. Faça com que eu também caminhe sobre as águas. Aí Jesus virou para ele e falou: olha, se você quer, pode vir. E Pedro desce do barco, um pouco relutante, começa a caminhar e de repente ele percebe que está afundando, e aí Jesus vem, pega ele pela mão, levanta e o conduz novamente ao barco. Todos ali no barco ficaram assustados, né? Pedro ficou: mas peraí, por que eu não consegui? E aí Jesus os adverte: ó, vocês são homens de pouca fé. Pouca fé. E aí, gente, nós vamos percebendo, porque a fé tem uma relação muito íntima com o conhecimento. Aquilo que Emmanuel diz para nós na questão 341 do livro Consolador. Só posso dizer que tenho fé quando eu deixo de dizer eu acredito e passo a dizer eu sei. E o que é o saber? O saber nada mais é do que o conhecimento. Aliás, poderíamos dizer que ele vai além do conhecimento. A sabedoria, que é exatamente colocar em prática o conhecimento. Então, é importante e interessante, é isso que nós estamos falando, buscar este conhecimento para que nós aumentemos a nossa fé. Quando a gente tiver o domínio e o controle sobre todas as coisas, nós teremos segurança para também fazermos todas as coisas. E aí podemos dizer que nós temos fé, ou nós temos essa certeza. Então, este é o episódio. Gente, de uma forma muito simples, Kardec vai dizer para nós que, olha, existem 2 possibilidades, ou melhor, 2 explicações para este fenômeno. O primeiro deles poderia ser explicado da seguinte forma: Jesus estava apenas e tão somente no seu corpo espiritual ali, caminhando sobre as águas. O corpo espiritual, a gente já aprendeu, o perispírito, ele não tem este peso ou essa densidade que o corpo físico possui. Estando exatamente numa dimensão diferente, nós vamos perceber, nós vamos saber que leis também pouco diferentes vão reger este mundo. Se ele não é matéria como nós conhecemos, essa matéria densa, então ele é de uma forma diferente. E este corpo sem densidade, este corpo fluídico, ele caminha sobre as águas, ele transpõe obstáculos, ele passa por paredes. A gente já viu isso também em outras oportunidades. Então, Jesus estaria ali apenas e tão somente com o seu corpo fluídico, e este corpo fluídico atingindo uma tangibilidade, que a gente já viu isso também, que é possível, né? Um corpo fluídico e tangível, e o seu corpo físico estava em terra firme. Então essa é uma das explicações que Kardec traz, que aliás, uma das hipóteses que Kardec coloca. A outra hipótese, vejam, Kardec traz hipóteses. Quem trabalha com hipóteses, gente, é a ciência. E a ciência que lança as hipóteses para nós realmente identificarmos: opa, isso aqui é verdadeiro, isso tende a ser verdadeiro. Por quê? Porque isso pode ser explicado, isso pode ser repetido.
outras pessoas já fizeram o mesmo. Então, não é uma questão pura e simples de derrogação de leis da natureza. Boa noite, Maria Aparecida Moraes. Boa noite também, Leda Lovato. Sejam bem-vindas. Ok? Bom, e qual que é a outra explicação ou a outra hipótese apresentada por Kardec? Gente, a outra hipótese é aquela mesma que nós vimos quando a gente estava estudando as manifestações físicas, quando a gente estudou as mesas girantes, e nós falamos desta capacidade que o espírito que controla os fluidos possui para exatamente, atuando sobre a matéria, neutralizar, podemos assim dizer, a força da gravidade. Então, como que as mesas se levantam? Lembra quando a gente estudou isso? Os fluidos, eles vão atingindo e eles vão dando vitalidade à mesa e a mesa se levanta. Ela perde aquele seu peso, como se elas ganhassem vida. Ok? Então Kardec explicou isso. Ah, mas como é que a gente pode explicar isso também de uma forma mais fácil de se entender hoje em dia? A própria lei dos fluidos. Gente, como que um avião consegue ficar suspenso no ar e principalmente atingir velocidades e transpor distâncias sem tocar no chão? Olha o peso dele. Não há ali uma neutralização da própria força da gravidade pela ação dos fluidos? E querem outro exemplo simples? Repito, nós já estudamos isso, tá? Então assim, não vou ficar entrando em muitos detalhes não. Um outro exemplo simples é um balão. Você pega essas bexigas. Se você pegar a bexiga vazia, se você soltar, ela cai no chão, não cai? Beleza. Coloca ar, sopra, coloca ar dentro dessa bexiga. Quando ela está cheia de ar, você amarra a boca dela e solta. O que vai acontecer com ela? Ela vai justamente por conta dessa ação dos fluidos, o balão vai subir. Ele não vai cair como se ela estivesse vazia. De novo, é a ação dos fluidos. Então, Jesus caminhava sobre as águas exatamente por quê? Porque ele tinha condição e capacidade e conhecimento para que os fluidos o sustentassem e ele caminhasse sobre as águas sem molhar os pés. Quantas pessoas não fazem isso hoje, principalmente povos do Oriente, não fazem isso através daquilo que nós chamamos de levitação? Mas, repito, há uma necessidade de se ter conhecimento, de se ter domínio e controle sobre o corpo. Um domínio, controle e conhecimento que Pedro não teve. Tanto é que quando ele vai, logo ele já começa a afundar. Por quê? Ah, porque ele não tinha fé, ele não tinha conhecimento, né? Mas, acima de tudo, de novo, aí utilizando nós e fazendo exatamente essa analogia, o medo, a ignorância, infelizmente, vai nos afundando, vai nos aprisionando e nos mantendo cada vez mais materializados. E a gente não consegue espiritualizar o ser. E outra, Pedro, ele achava como muitos de nós achamos. Tá, eu não ia nem entrar muito nesses detalhes, mas a gente acaba entrando, né? Pedro ainda achava que qualquer tipo de mudança viria de fora para dentro. Se você mandar, eu posso e eu vou. Ah, mas espera aí, vem de fora para dentro? Ou as coisas vêm de dentro para fora? Hein? Não adianta a gente virar para Jesus e falar: Jesus, faça isso, faça aquilo, se nós não tivermos propensos a esta mudança, se nós não tivermos prontos para receber, nós não vamos conseguir, gente. Jesus falou para Pedro: então vem, pode vir. Ou seja, né, de fora para dentro, se depender de mim, pode vir. Só que não depende de mim. Ou não depende só de mim, eu posso até te ajudar.
Aliás, Caibá Schulte ainda vai comentar, né, quando no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, quando ele vai comentar essa passagem, ele fala muito sobre isso. Jesus está sempre pronto e disposto a nos ajudar, a nos dar as mãos, mas quem tem que caminhar somos nós. Por isso que em todas as curas ele dizia: a tua fé te curou. Mais uma vez, esbarrando exatamente na própria fé. Tá vendo? Gente, então, esse é o texto, e daí nós extraímos essas possibilidades, ou as hipóteses trazidas por Kardec, que é claro, acreditamos, ou nós eu ficaria, por exemplo, com a segunda explicação. Jesus tinha esse poder, esse conhecimento e essa capacidade. Não precisava dele fazer isso fluidicamente, né? O próprio Wagner ainda colocou aqui, né? Muitas das vezes ele sonha que está levitando. Sonha não, você lembra, né, que você levitou. Por quê? Porque o seu corpo espiritual consegue fazer isso com muita tranquilidade. Algumas pessoas aí, quando vão deitar e dormir, já ouvi vários relatos, né? Ela tá ali e de repente ela começa a se desprender, ela tá lá no teto vendo o seu corpo. Isso, gente, fluidicamente é possível até com o próprio corpo físico. Mas, repito, demanda conhecimento, demanda um certo domínio, controle. A Joana ainda colocou aí concentração e muitas outras coisas. Beleza? Perfeito? Conseguiram entender e captar exatamente essas explicações de Kardec? Continuemos então com a leitura, estudo. O segundo fenômeno é exatamente o da transfiguração. Gente, a transfiguração, nós já comentamos também um pouco sobre ela, quando nós falamos das aparições e transfigurações no capítulo, salvo engano, capítulo 14 aqui da Gênesis mesmo. E qual é o episódio da transfiguração? Jesus no monte, tá? Ali estavam com ele Pedro, Tiago e João. Vocês lembram esses dias para trás que eu falei para vocês que em boa parte dos fenômenos Pedro, Tiago e João estavam? Por quê? Porque com certeza eram médiuns dotados de uma capacidade de doação de fluidos para que determinados fenômenos se operassem. Olá, Flávio, boa noite, seja bem-vindo. Naquele episódio ali da filha de Jairo, que a gente comentou aí semana passada ou semana atrasada, salvo engano, da ressurreição, ele falou, ó, fica todo mundo lá fora, só entra Pedro, Tiago e João, e mais o pai e a mãe. Exatamente, né, para demonstrar e extrair estes fluidos. E quando há, né, vamos assim dizer, uma escolha de determinadas pessoas, essas pessoas acabam se preparando, né? Vamos supor, se você é chamado para um lugar, gente, você chega muito mais bem preparado, mais concentrado. Ah, se tiver todo mundo, às vezes a pessoa perde até a concentração. E isso acaba atrapalhando, né, sobretudo determinados fenômenos que necessitará de um pouco mais de oração, de concentração. Por isso que eles falam, uma reunião mediúnica, uma reunião de desobsessão. Não deixe o público entrar, porque muita gente vai tirar a concentração, vai atrapalhar o ambiente e com certeza a reunião não vai funcionar muito bem. Se você pega lá uma sala de cirurgia, um centro cirúrgico, num hospital, quanto mais gente tiver lá, pior vai ser, porque vão desconcentrar e acabam não atingindo os objetivos, fora as contaminações que podem acontecer. Então, é mais ou menos isso. Jesus, quando ele estava, ou quando havia necessidade de determinados fenômenos que precisaria de uma doação de fluidos, principalmente Pedro, Tiago e João estavam ali com ele. E foi o que aconteceu no episódio da transfiguração. E a transfiguração foi aquele momento em que Jesus estava ali, começou a orar, o seu rosto começou a resplandecer, as suas vestes ficaram num branco, mas num branco tão luminoso que chegou quase que a enceguecer os próprios apóstolos. Eles chegaram, inclusive, né, tem até um quadro que retrata bem isso, chegaram até a tapar os olhos para que não fossem ofuscados por tanta luz. E naquele contexto também tivemos dois fenômenos. Nós tivemos a transfiguração do próprio Cristo, que se modificou fluidicamente, como também tivemos a aparição ou a materialização de Moisés e Elias. Também não vou ficar aqui me atendo
ao simbolismo de todo este fenômeno, porque vocês vão encontrar em outras oportunidades, em outros livros, falando e comentando que foi exatamente o momento em que Jesus, como governador espiritual desse planeta, quebrou aquele tabu, ou principalmente aquela proibição de Moisés de se conversar com os mortos, tá? Mas não vem ao caso aqui nesse momento, porque o principal aqui é exatamente mostrar que isso é algo comum, isso é algo natural. O perispírito, ele é capaz de se transfigurar. Principalmente, a gente pode perceber em nós, mesmo encetados ou enfiados aqui dentro de um corpo físico. Prestem atenção quando vocês estão tranquilos, quando vocês estão calmos, quando vocês estão em oração, o próprio semblante muda. Tem pessoas que chegam e olham para você assim, quando você está naquele estado de graça, falam: nossa, você está tão iluminado hoje. Veja, com o corpo físico tem gente que consegue perceber, sem a necessidade de muita sensibilidade. Agora imaginem Jesus. Naquele momento ele simplesmente, podemos assim dizer, ele anulou um pouco da influência do seu corpo físico, da matéria densa, e deixou o perispírito brilhar um pouco. Brilhar um pouco. Por que eu digo brilhar um pouco? Porque, claro que a luz era bem maior. Vocês querem um exemplo? Por que eu digo que a luz era bem maior? Olha o que aconteceu com Saulo de Tarso às portas de Damasco. A luz foi o suficiente para deixá-lo cego. Gente, isso é normal. Quando nós estamos na escuridão, até eu gosto quem fala isso um pouquinho, que gosta de citar esse exemplo, é Raul Teixeira. Você está lá no cinema, tudo ali fechadinho, no escuro, você, lógico, as suas pupilas dilatam para que você possa enxergar. Aí de repente, quando você sai lá fora, uma luzinha que está acesa, estou falando de um cinema, você sai lá fora, uma luzinha que está acesa, você já começa a cerrar um pouco as pálpebras. Por quê? Porque aquela luz começa a surtir um efeito e você não consegue abrir os olhos de uma vez. Agora imagina uma luz verdadeira, a luz que o próprio Cristo emitia. Foi essa luz que deixou Saulo ou Paulo de Tarso cego por um período, tá? Por quê? Porque ele estava na escuridão e de repente viu a luz. Então, tem coisas realmente que são interessantes. Esse episódio da própria transfiguração, olá Fabíola, olá Joyce Kelly, boa noite também para vocês, sejam bem-vindas. Este episódio, ele é bem interessante, mas nós podemos, e o próprio Kardec coloca isso, podemos tranquilamente entender e explicar pela própria característica ou pelas propriedades do perispírito. O perispírito tem esta capacidade. Lógico, o perispírito é comandado pelo espírito. É o espírito quem comanda, é o espírito que controla. E aí, dada a sua evolução, ele pode sim, neste momento, ampliar esta luminosidade, assim como ele pode também reduzi-la. É o que aconteceu com o próprio Cristo. O Cido ainda coloca aqui uma questão que alguns, e aí eu vou te dizer, Cido, porque isso é apenas e tão somente em algumas traduções que chegam a dizer que eles adormeceram, tá? Então, não são todas. Isso aí é algo ainda um pouco polêmico. Mas, para você ter uma ideia, como que eles poderiam adormecer se eles mesmos chegaram a propor: mestre, nós podemos aqui armar uma tenda, uma para vós, outra para Elias e outra para Moisés. Se eles tivessem adormecido, eles não teriam visto e acompanhado. E o próprio Cristo, quando desceu do monte, como narra algumas traduções, vai dizer o seguinte: olha, não conta para ninguém isso que vocês viram aqui não. Então, é algo meio polêmico essas traduções que chegam a falar que eles adormeceram, tá? Por conta exatamente daquilo que é narrado. Mas, vou repetir, não vamos entrar muito nesses detalhes, vamos só fazer mesmo essa leitura e estudo para a gente
evitar essas polêmicas, mas uma hora a gente troca mais ideias com relação a isso, e principalmente abordando aí quais são as traduções que falam dessa forma, do adormecimento, e as outras que falam, que não falam, né? A Marinha está falando aqui, realmente essa passagem ela é maravilhosa, Marinha, ela é maravilhosa, ela é interessante, mas mais uma vez, tudo isso, gente, é possível. Vocês lembram qual foi o primeiro título deste capítulo que nós estamos estudando? Foi exatamente a superioridade de Jesus. Nós não podemos esquecer a sua superioridade, tá? E só assim, para vocês terem uma ideia, vocês lembram quando eu citei aqui para vocês aquele filme Lucy? E eu sei que muitos de vocês viram e tal. Vocês viram que quanto mais a gente vai avançando num filme científico, quanto mais a gente vai avançando nessa capacidade, mais coisas nós podemos fazer? Vocês viram lá uma parte do filme que as pessoas tentam justamente pegá-la e de repente ela com a mente joga todo mundo, fica todo mundo suspenso no ar? É esse poder que a mente tem. Ah, mas é o poder da mente, é um milagre, é uma mágica? Não, é exatamente aquela manipulação dos fluidos que vão exatamente tirando essa densidade, tirando este peso, ou neutralizando a força da gravidade. Que, para quem, de novo, quem conhece, como Jesus conhecia, e Kardec deixou muito claro, logo no primeiro título, da superioridade de Jesus, fica realmente muito claro essas coisas. E, de novo, não vamos adentrar a essas questões simbólicas, né? Por quê? Porque aí tem muitos ensinamentos, tem ali uma questão 310, salvo engano, do livro Consolador, onde Emmanuel vai falar assim, de uma forma muito, muito interessante, vai falar, aliás, assim, eu costumo dizer de uma forma espetacular, como que é realmente ter algumas experiências, e principalmente quando você consegue visualizar determinadas virtudes celestes, como Jesus realmente exemplificava. A Elaine está perguntando aqui, o nome chama Lucy. É só isso, o nome da personagem, o nome do filme. É Lucy. É um filme bem interessante que vai explicar o funcionamento da mente, só que ali no filme, essa mente, ela ia adquirindo essa capacidade através de uma droga, e uma droga que era produzida sinteticamente, mas tinha um poder espetacular, e eu até esqueci, gente, a droga era... eu esqueci qual que é o princípio ativo dela lá. Então, aí a droga ia proporcionando à pessoa o desenvolvimento dessa sua mente, até ela conseguir, atingindo 100%, descobrir como que aconteceu a formação do próprio planeta, no caso do filme, a formação do universo e tal, e ali os cientistas aproveitaram a oportunidade para extrair esses ensinamentos. Então, é realmente legal e interessante. Olá, daí, boa noite. A Valdete já inclusive passou aqui. Estamos já em orações para o seu cunhado, viu? Que dê tudo certo, que ele consiga captar essas nossas energias e vibrações. Bom, gente, o episódio da Transfiguração, eu repito, tem tantas coisas interessantes, mas o objetivo é só mesmo a gente trazer a explicação destes fenômenos, como o próprio Kardec traz, que nada mais é do que propriedades do perispírito. E a gente deixa, já chegamos ao final aqui do nosso horário, a gente deixa a tempestade aplacada para o nosso próximo encontro. E essa tempestade aplacada, ela também tem coisas bem interessantes, e a gente vai inclusive fazer referência ao Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, principalmente ali a partir da questão 536, que vai falar sobre a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, a gente vai casar os dois, o Livro dos Espíritos com a Gênese. E ali tem algumas perguntas bem interessantes sobre estes seres que influenciam e que, claro, controlam e comandam as forças da natureza, para a gente ver, ou para nós termos a certeza de que tudo, absolutamente tudo, está em consonância com a vontade e as leis divinas. Muito obrigado a todos vocês,
Obrigado pelo carinho, pela participação. Uma excelente noite para todos vocês. E vamos daqui dando sequência a essas nossas leituras e estudos para que a gente aprenda bastante coisa, principalmente com o próprio Cristo, o ser mais perfeito que pisou nesse planeta. Muita